Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra do Senhor e abra comigo em Gálatas capítulo 5. E nós vamos ler o que está escrito no versículo 22. Nós chegamos na metade do seminário. Você está de parabéns, ó. Tá mais fácil você avançar agora para frente do que voltar para trás. Você que chegou até aqui, você pode ter certeza que você está mais perto da vitória, das bênçãos que Deus tem preparado para você, do que voltar para trás e ficar vivendo a mesma vida. Gálatas 5, versículo 22. Assim que você encontrar, em reverência à palavra do Senhor Jesus, do nosso Deus, fique de pé. E diz assim, ó, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, parte D diz assim, longanimidade. Diga longanimidade. Ih, tem gente que errou aí. Longanimidade. Vamos fazer o seguinte, em vez de falarmos longanimidade, vamos falar paciência. É a mesma coisa, viu? Eu acho que fica mais fácil e evita travar a língua, né? Então diga assim, mas o fruto do Espírito é paciência. Você que está aqui tem tido paciência? Vou falar com você uma coisa, viu? Essa mensagem de hoje, ela vai mexer com você, viu? Ela vai mexer com a sua estrutura. Mas eu tenho certeza que você que sofre com ansiedade, com estresse, que sofre muito por antecipação, hoje você não vai sair daqui somente frutificando. Você vai sair daqui hoje curado pelo poder de Deus. Amém? Então põe a mão assim na altura do coração. Feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado e bendito seja o teu nome. É pelo Senhor que estamos aqui. Cada pessoa, meu Deus, que saiu da casa, do trabalho, cada pessoa, meu Deus, que teve um dia até cansativo. Pessoas que talvez perderam até a paciência ao longo deste dia. Ah, Senhor, nós estamos aqui para sermos renovados por Ti, para começarmos, meu Deus, uma nova etapa em nossa vida, não como ramos estéreis que vão ser retirados para ser queimado, mas ramos frutíferos que vão permanecer para todo sempre. E é por isso, ó Deus, que pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui, que a graça do Senhor, através da Tua santa e gloriosa palavra, ela seja real aqui neste lugar, e que toda a honra, meu Deus, toda a glória que for derramada aqui hoje, o Senhor recolha para si mesmo, ó Pai, em nome de Jesus. Mas não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, que saiamos daqui abençoados e transformados no nome santo de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Amados irmãos, hoje nós chegamos na metade deste seminário, que eu não sei para você, mas para mim tem sido uma bênção. Eu tenho aprendido muito, embora eu tenha sido o palestrante, o ministrador do seminário, eu tenho tentado, cada mensagem que tem sido ministrada, eu tenho tentado praticar ela no meu dia a dia, e eu tenho sentido muita diferença. Eu tenho percebido muito isso.
E nós vimos ao longo dessas semanas iniciais tantas coisas maravilhosas que foram trazidas por Deus para a nossa vida. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabe daquilo que nós precisamos. E nós temos a necessidade de gerarmos frutos. Uma igreja que não é uma igreja frutífera, que não gera frutos do Espírito, é uma igreja estéril, é uma igreja que desagrada a Deus. E o frutificar vai gerar o galardão no dia da volta do Senhor. É o que Jesus ele disse, que o galardão está com Ele, e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Então é necessário frutificarmos para no dia da volta do Senhor, além da maior bênção de todas, que é a salvação, nós venhamos também receber a recompensa do céu para aqueles que se adequam à vontade de Deus. Mas também é necessário darmos frutos para que a nossa oração ela seja mais poderosa, seja uma oração mais eficaz. Jesus ele mesmo vai dizer que aqueles que estiverem frutificando e o fruto permanecer, tudo que pedirem em nome dele ao Pai, ele assim o fará. Ou seja, é necessário darmos frutos. E hoje, na metade, começando essa metade para frente do seminário, nós vamos estar falando sobre um fruto que é essencial. É essencial para a nossa vida, que é a longanimidade. Ou melhor, traduzindo para nós, para ficarmos numa linguagem mais tranquila, paciência. A palavra paciência, no grego, se você quiser anotar, ela é pronunciada assim, macrotimia. Macro é algo longo, amplo. E macrotimia quer dizer uma pessoa que tem longo ânimo. Ou seja, alguém que consegue ficar animada por muito tempo. Eu não digo ânimo no sentido de exaltação, da pessoa ficar ali agitada o tempo inteiro. O ânimo perante Deus é aquela pessoa que sempre está postada diante dele, que está de pé, aquela pessoa que é resistente às tribulações, aquela pessoa que sempre está pronta para o que der e vier. Quando uma pessoa ela tem essa longanimidade, ela sempre vai ter essa resistência que vem de Deus à disposição na vida dela. Ou seja, se nós fôssemos traduzir de uma maneira mais simples ainda e conceituar o que é longanimidade ou a paciência como fruto do Espírito, nós poderíamos dizer que essa paciência é a capacitação que Deus ele nos dá para saber esperar sem sofrer. É algo que Deus ele nos dá, porque a longanimidade, ela te dá uma capacitação de você, por exemplo, aguentar esperar uma coisa sem ficar sofrendo pela resposta que pode vir. É você, por exemplo, olhar para frente e mesmo que você tenha uma resposta para chegar, você sabe que Deus, ele está no controle. Amém? É essa capacitação. Só que uma coisa merece destaque. A longanimidade, ela é uma qualidade que o próprio Deus ele tem. A paciência. Você já pensou? Se Deus ele não tivesse paciência? Pensa bem quantas vezes Deus ele já não teria que ter nos destruído. Já pensou quantas vezes você já não disse assim, meu Deus, isso eu não faço mais. Aí quando assustou você foi lá e caiu. Se Deus ele não tivesse longanimidade, eu acho que não existiria mais seres humanos na terra. Mas Deus, ele tem longanimidade porque ele é eterno. E por ele ser eterno, ele não tem pressa de nada. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o dono de todas as coisas. Uma palavra de Deus muda o tempo. Então ele não precisa ter pressa para absolutamente nada. E nós, como servos de Deus,
Talvez você pergunte assim, pastor, se é um atributo de Deus, como que eu vou conseguir ter essa paciência? Porque Deus, ele é eterno, eu não sou, mas Deus, ele colocou a eternidade dentro de cada um de nós. E se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, nós conseguiremos gerar essa paciência maravilhosa que vem do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas outra coisa que merece destaque é que a longanimidade, esse fruto, ele é o que garante a bênção de Deus. Quem quer ser abençoado por Deus, diga glória a Deus. Sem longanimidade não tem bênção. Por quê, pastor? É porque sem a paciência, tem pessoas que até a bênção de Deus, ela joga fora. Imagina só, a pessoa ela chega aqui na igreja, num culto, e Deus está falando com ela, está renovando a promessa na vida dela. Deus está dizendo, olha, seu casamento vai ser abençoado, a sua família vai ser restaurada, e a pessoa cheia de fé, ela até levanta a mão, ela põe a mão na cabeça, ela fala, eu tomo posse. Mas aí, passa 2 dias, aí a pessoa fica olhando, fala, mas não aconteceu nada. Deus prometeu e não cumpriu. Passa uma semana, ela já não vai mais buscar a Deus, ela já não ora, ela não tem paciência para esperar, e ela joga até a bênção de Deus, até a promessa de Deus, ela abre mão. Quantas pessoas não estão assim hoje? Que Deus fez grandes promessas para ela, mas ela, pela falta de paciência, ela não conseguiu esperar. Você que está aqui, conhece alguém assim? Que não tem paciência para esperar? Ô pastor, eu preciso de um milagre urgente. Com Deus não é desse jeito não. Se for urgente, ele faz na hora. Mas se não for, ele vai fazer no tempo dele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas outra coisa que merece destaque antes da gente entrar na metodologia para gerarmos esse fruto, é que a longanimidade, ela é necessária para nós, porque é um fruto visível. A longanimidade, a paciência é algo notório. Só que eu posso dizer que a longanimidade é mais rara do que o amor. É mais rara do que o fruto do Espírito chamado amor. Para você ter uma ideia, a cada 10 cristãos, 8 não têm paciência. É como se nós pegássemos aqui, entre esse monte de pessoas que aqui estão, e separássemos um pouquinho de pessoas. E falar, isso aqui, esses têm paciência. A maioria dos cristãos, eles não sabem esperar. E é interessante pelo seguinte, porque são pessoas que se converteram, que não bebem mais, às vezes não mentem mais, que não se prostituem. O caráter cristão foi convertido, mas o sentir não foi. Aí a pessoa, ela não bebe, ela não mente, ela não se prostitui, ela não se droga, mas ela continua nervosa, igual ou pior do que era antes de se converter. Isso é uma realidade. Por isso que a longanimidade, ela é um fruto raríssimo, que muitas pessoas, elas não conseguem desenvolver. E uma coisa, um exemplo que eu trouxe aqui pela manhã, que quando uma pessoa, por exemplo, ela vai para um hospital, ela chega ali e passa por um procedimento. Eu, graças a Deus, eu nunca fiquei internado, pelo menos que eu me lembre. Mas tem pessoas que ficam ali 2 dias, 3 dias, dependendo do quadro, até um pouco mais. Mas quando a pessoa ela chega e entra num quadro assim, está lá em cima da cama o prontuário da pessoa e está escrito assim, ó, paciente fulano de tal. Quando a pessoa ela ganha o nome paciente sobre a vida dela, o que ela tem que entender? Que não é ela que dá as ordens, que não é no tempo dela, que ela vai ter que saber esperar, que ela vai ter que acreditar. Quando se recebe o nome paciente em cima,
É como se o hospital estivesse dizendo assim: aqui você não dá ordens. Na vida do servo de Deus, quando ele tem longanimidade, quando ele tem essa paciência, é como se Deus ele estivesse fazendo assim: a partir de agora, da sua vida, quem cuida sou eu. Confie, acredite, espere, o melhor eu tenho preparado para você. Você verá o milagre, você verá no tempo certo, vai acontecer, só espere. Amém? Então, tendo dito isso, como que a gente faz para termos o fruto do Espírito chamado paciência? Se nós formos levar em consideração que a maioria das pessoas são impacientes, não adianta você querer gerar fruto da paciência sendo impaciente. Então, antes de falar como ter paciência, como esse fruto maravilhoso, longanimidade, eu preciso ensinar você a controlar a impaciência. Porque senão, você começa a gerar aqui o fruto da paciência, você é uma pessoa maravilhosa, mas naquele dia mal você joga tudo para o alto e volta a estaca zero. Então, primeiramente, você precisa aprender a controlar a impaciência, porque senão dá tudo errado. Quer ver comigo? Salmo 37, versículo 8, fala sobre isso. Salmo de número 37, versículo 8. O salmista, ele vai dizer assim, ó. Salmo 37, 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Ou seja, se a pessoa não conseguir controlar a impaciência, a ansiedade, tudo vai acabar mal. A pessoa vai tomar decisões precipitadas, ela vai fechar contratos ruins, ela vai agir precipitadamente em vários aspectos. Então, como controlar a impaciência? Primeira coisa que você precisa fazer: evitar confusão. Até a confusão que vem atrás de você, você tem que evitar ela. Primeira coisa, evite confusão. Diga assim: eu preciso evitar confusão. Diga para quem está do outro lado: você precisa evitar confusão. Eu também, viu? Pode até apontar para mim se você quiser também, pastor. Você precisa evitar confusão. 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim, olha, vamos lá comigo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Paulo dando um conselho para o seu filho na fé, ele vai falar isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 24. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, ó: ora, é necessário que o servo do Senhor, é necessário, é uma necessidade, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. É necessário. Quem é servo de Deus aqui, diga glória a Deus. Então é necessário. Ou seja, o cristão, ele não vive contendendo com as pessoas. E não tem nada pior que dar mais mau testemunho do que um cristão que está brigando até pelo seu próprio direito. Quando você está ali brigando até com uma pessoa que não conhece Deus, as pessoas vão dizer: ah lá, o outro diz que é crente, está brigando lá. É feio, é algo terrível, por causa que infelizmente, é o que Jesus ele diz, por causa do amor ao nome dele, nós seríamos até mesmo perseguidos. Mas o cristão, ele precisa evitar confusão. Como que você não vive contendendo? Evite ambientes tensos.
lugares que você sabe que vão gerar confusão, que vão causar um mal. Igual a palavra do Senhor, ela diz no Salmo de número 1, versículo 2, que bem-aventurado ali, o homem é mais do que feliz, o homem de Deus, o servo de Deus, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a pessoa, ela não se assenta em lugares que ela sabe que as pessoas vão escarnecer. E um escarnecedor, ele não é necessariamente um ímpio. Tem cristão que é escarnecedor demais. Escarnecer é aquela pessoa que está na carne. A pessoa, quando ela está na carne, ela vai dando lugar para o mundo dentro dela. E se um cristão, ele pode estar do lado do outro, que está tendo algum tipo de intriga, que vai gerar confusão, ele tem que sair fora daquele lugar. Porque aquilo ali vai gerar impaciência nela, vai gerar problema e vai gerar confusão. E não tem nada pior que às vezes o seu nome ser citado sem você ter feito aquilo que estavam dizendo. Ou seja, evite confusão. Amém, amados? Quer controlar a impaciência? Segunda coisa, busque a sabedoria de Deus. Tem que buscar. Olha o que diz em Provérbios 14, no versículo de número 29. Provérbios 14, versículo 29. Olha só que palavra boa. Diz assim, olha: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, aquele que é paciente, ele é grande em entendimento, mas aquele que toma decisão rápida demais, ele acaba exaltando a loucura. O que isso quer dizer, meus irmãos? O paciente, ele consegue entender. O longânimo, ele consegue entender por quê? Ele consegue esperar. E tem coisas na vida que você não entende na hora. Tem coisas que só o tempo vai mostrar a realidade. Aquele que, por exemplo, alguém chegou e falou assim, fulano de tal está fazendo isso e isso, e ele toma partido e já logo começa, mas eu sabia que fulano era assim. O tempo pode mostrar que você estava errado, precipitado. O servo de Deus de verdade, ele busca sabedoria. Ele não entra em confusão. Fulano de tal disse isso, isso e isso. Uma coisa que eu aprendi aconselhando casais. Você conversa com o homem fala uma coisa. Você conversa com a mulher, ela fala outra coisa. Você conversa com os dois juntos, é outra história. Se você tomar um partido precipitado, você vai sendo igual o barco açoitado pelas ondas, sendo julgado de um lado para o outro. O cristão, ele sempre tem que se dar o direito de pensar um pouco. Olha, está acontecendo isso, estão falando mal de você na empresa. Então tá bom. Mas você não vai lá fazer nada agora não? Não, agora não. Primeiramente, você deixa Deus te justificar. Deus ir na frente. Se for necessário, na hora certa, você vai precisar falar, mas falar com sabedoria. Falar na hora certa. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. O problema é que as pessoas, às vezes, elas vão no embalo. Alguém chegou e contou algo da maneira dela. E a pessoa ela já vai tomando as suas decisões. Não faça isso, porque na hora que dá um problema, a impaciência vai ser gerada no seu coração. Outra coisa que faz com que a impaciência ela seja controlada. Você precisa aprender a suportar as diferenças. Olha só o que diz em Efésios capítulo 4, no versículo de número 2. Você precisa suportar, amados. Diga assim: eu preciso buscar sabedoria. Eu preciso suportar as diferenças. Efésios 4, versículo 2 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus.
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, suportar. Eu dei até um exemplo de um pedestal aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um suporte. Para que serve? Suportar. Para colocar o microfone aqui, ele suporta o microfone. Você foi chamado para suportar, para aguentar às vezes peso que outras pessoas não aguentam. O servo de Deus que consegue vencer a impaciência, ele consegue respeitar as opiniões. Aí eu gosto de vestir azul e branco. Aí eu gosto de vestir preto e branco. E daí? Qual que é o problema? Eu te respeito e você me respeita. Eu aceito as suas opiniões, você aceita as minhas opiniões e tudo certo. Mas aquele que é impaciente, ele não consegue suportar. Ele não consegue ver as diferenças. Ele não consegue aceitar opiniões contrárias. Em Romanos capítulo 15, versículo 1, a palavra de Deus, ela vai dizer que o crente forte, ele que suporta o crente fraco. O crente fraco é aquele que, por exemplo, é um menino na fé ainda. Ele vai ainda estar cheio de teias ainda, cheia de condutas erradas ainda. E o crente forte, ele já foi liberto de tudo isso. Quando o crente forte, ele ouve o crente fraco, ele não vai ficar batendo, fazendo com que a pessoa se sinta mal. Ele suporta a opinião, ele quando vai falar, ele fala em amor. Porque, meus irmãos, os 3 primeiros frutos do Espírito Santo, amor, alegria e paz, primeiramente, a gente desenvolve com Deus. A gente desenvolve com o Senhor. O amor de Deus tem que estar acima de todas as coisas. A paz que excede todo entendimento é que vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Os 3 primeiros frutos, primeiramente a gente desenvolve com Deus. Mas, a partir da longanimidade, Deus ele vai usar pessoas para nos ajudar a desenvolver esses frutos. Sabe como que você desenvolve paciência? É quando aquela pessoa terrível, ela vai para perto de você. Você já trabalhou com uma pessoa chata ou convive com alguém bem chato, aquele vizinho que liga o som alto? Ali é Deus te ensinando a ter paciência, porque depois que você sai dali, você vira um doce. Depois que você sai daquele local de trabalho, você vira uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena. Deus, às vezes, ele não vai fazer assim, ó, pegar uma gotinha de paciência e falar, toma paciência aí, pim. Não. Ele vai te dar situações para mostrar que você é paciente. Às vezes vai ter aquele dia difícil e você vai estar naquela incógnita. Eu gero impaciência ou paciência? Aí às vezes você vai lembrar assim, quer saber? Eu vou sair da roda dos escarnecedores aqui. Quer saber? Eu vou buscar sabedoria que vem de Deus. Estão falando comigo, mas eu vou orar um pouquinho mais. Quer saber? Eu vou me aprofundar na vontade de Deus. Porque vão ter momentos que nós vamos precisar sermos pacientes. Vai ter um dia que Deus ele vai falar, olha, você vai estar com uma gripezinha aí, você vai ter que ir lá para o posto de saúde de Ibirité ali, misericórdia, viu? Ali é paciência, viu? Quem não é longânimo não vai lá não. E quem vai aprende a ser, que às vezes está tão cheio e demora muito para atender, infelizmente é um problema no Brasil inteiro, estou dando um exemplo aqui porque é perto. Mas, meus irmãos, se a pessoa não tiver longanimidade, às vezes ela está próxima de ser chamada, ela fala, eu vou morrer dentro de casa, mas não fico aqui. Você está entendendo? Deus ele vai nos dar situações para aprendermos ao quê? Suportar. Ah, pastor, mas e se eu não aguentar? Deus é Pai. Ele nunca vai te dar uma prova que você não aguente suportar. E ainda que você não aguente, Ele estará com você, te fortalecendo, te edificando e te dando a paz. Amém? Você consegue suportar. Mas como que eu consigo vencer a impaciência? Finalizando aqui, com muita oração, amado. Com muita oração.
Olha o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Olha como a oração é muito importante. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis impaciente. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém? A oração, ela é um remédio para a impaciência. Porque tem coisas e vão ter momentos que você não vai conseguir resolver situações por distância. Vamos imaginar, você está num outro estado e tem que resolver um problema aqui, um problema urgente. Você não consegue estar no mesmo lugar, mas Deus consegue. Quando você faz ser conhecida as suas súplicas em oração, o Deus que pode todas as coisas, Ele entra em ação. Mas você precisa orar, clamar e fazer conhecida a sua súplica. O Salmo de número 40, a partir do versículo 1, o salmista ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. E ele vai dizer assim: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe qual que é o contexto? Ele está num tanque de areia movediça, está afundando. Já está na cintura. Aí quando assusta, está no pescoço. Ele está esperando em Deus, mas ele está clamando ao Senhor. Ele está fazendo ser conhecida diante de Deus o problema que ele tem. E diz que quando ele começou a clamar, esperando em Deus, ele não esperou no homem, ele esperou no Senhor. Ele tem paciência, mas a paciência sabe que o Deus que ele está clamando vai agir. E quando ele clama, diz a palavra que Deus, ele foi ali e com a mão poderosa tirou ele daquele atoledo e colocou ele sobre uma rocha, colocou um cântico da vitória nos lábios dele. Meu irmão, clame ao Senhor na sua adversidade, na sua impaciência, que no lugar da murmuração ele colocará o cântico da vitória. Amém? Diga assim: eu preciso orar. Amém? E aí você fica tranquilo, tá? Assim você vence impaciência. Vai chegar num lugar que vai dar problema? Não vá. Vem cá resolver isso aqui agora. Não vou. Hoje não. Pode ser amanhã. Podemos ir depois de amanhã. Vamos marcar outro dia? Porque se eu for ir agora vai dar problema. Evite confusão. Amém, amados irmãos? Mas agora que você já é uma pessoa mais calma, eu vi que até rugas desapareceram olhando daqui. Já tem pessoas mais pacientes aqui, porque você controlou a impaciência. Você já sabe como controlá-la. Vai ter dia difícil, viu? Talvez hoje, ainda que a sua paciência vai ser colocada à prova. Viu? Vai ser colocada à prova, porque todo dia tem problema. Todo dia. Então, não perca a sua paciência. Esse fruto não arranca da árvore e joga no chão não. Tá bom? Então como que agora eu consigo ser paciente? Como que o fruto do Espírito vai aparecer? Como que aquele semblante assim vai dar lugar a um semblante mais amável, mais feliz? Como que aquela voz estressada vai dar um lugar para uma voz de pedagogo? Tudo bem? Olá, tudo jóia? Não, vai dar tudo certo. Como que vai ter essa mudança? Primeira coisa que nós precisamos ter para que esse fruto nasça é amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Vamos lá comigo? A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Eu quero que você leia isso comigo. Só a parte A, tá bom? Quem encontrou, diga glória a Deus.
Diz assim: o amor é o quê? É o quê? O amor é paciente. O que isso quer dizer? O amor, ele espera. Quem ama sabe esperar. Quem ama consegue ter essa graça de Deus. Se você quer ter a longanimidade na sua vida, tudo que você vai fazer, faça com amor. Você vê, se nós formos mudar para um contexto mais familiar, a mãe, ela pode ter um filho que está usando drogas, que está passando por um momento difícil, pode estar numa vida toda errada. Mas quando há amor, a mãe, ela pensa assim: o meu filho vai mudar. E ela espera a vida inteira, porque o amor, ele é paciente. A esposa tem ali um marido que está vivendo uma vida errada, não está na presença de Deus, ou dentro da mente dele, ele está certo, mas a esposa, porque ama, ela espera. O amor, ele é paciente. Quando se tem amor, vai ter essa resiliência diária. Se você, por exemplo, ama o trabalho que você faz, você vai sempre conseguir esperar. Você sempre vai falar assim: não, as coisas vão mudar. A minha empresa não vai fechar coisa nenhuma, não. O inimigo está querendo isso, mas eu faço com tanto amor que eu tenho certeza que vai mudar, vai ter uma virada, vai ter uma mudança. Sem amor, as coisas, elas não vingam. O amor, ele é paciente. Você não vê? Tem pessoas que namoram 2 anos e ficam noiva 10 anos, 8 anos. Tem que amar demais, para ter essa paciência, saber esperar esse tanto. Tem muita gente que a paciência tinha ido embora, ia falar: ó, você dá o seu jeito, viu? Senão eu vou desistir. Mas quem ama, tem paciência, vai esperando. Então, quer ter longanimidade, vai fazer qualquer coisa, faça com amor. Qualquer coisa, vai servir a Deus, sirva com amor. Vai pregar, pregue com amor. Vai ajudar alguém, ajude com amor. Vai estudar, ame estudar. Porque isso vai fazer com que tudo que você colocar às suas mãos seja abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. As pessoas, elas vão ver que ali dentro o Espírito Santo está agindo, porque a presença de Deus vai ser real aonde quer que você esteja. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, primeira coisa, tem amor dentro de você. Amém? Segunda coisa que faz com que você gere a longanimidade como um fruto evidente na sua vida, é quando você aceita a correção. Sem aceitar a correção, ninguém consegue ser longânimo. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Meus irmãos, uma coisa que eu tenho certeza é que ninguém gosta de ser corrigido. Todo mundo gosta de ser ensinado. Quando alguém está ensinando, eu, por exemplo, eu gosto. Mas quando você é corrigido, geralmente sofre um pouco emocional. Por quê? Dependendo da correção, tem 2 reações. A palavra de Deus, ela diz assim: corrija o sábio que ele te amará. Mas se você corrigir o insensato, ele te odiará. Ele ficará com raiva de você. Então,
Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta. Mas quando a pessoa, ela aprende a aceitar a correção com quebrantamento, a vida da pessoa, ela passa a ser diferente. Entenda uma coisa: existem erros que você comete que você não consegue enxergar, que eu cometo que eu não consigo enxergar. Imagina você no olho de um furacão. O furacão está girando. Você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Mas tem pessoas que estão de fora e vão chegar perto de você e vai falar: meu amigo, sabe qual que é o seu problema? É esse. Quando a pessoa, ela é longânima, ela ouve aquilo, ela fala: cara, poxa, e não é que você está certo? Eu tenho agido desse jeito. Eu tenho agido dessa forma. Obrigado por você me instruir, chamar a minha atenção, me corrigir, para que eu venha ir bem em todas as coisas. Mas tem pessoas que você fala assim, ó, você está errado nisso, o problema é meu. A vida é minha. Quem sabe de mim sou eu. Quem paga as minhas contas sou eu. O que acontece com aquela pessoa? Ela sempre está tendo quedas na vida. Porque o longânimo, ele aceita a correção. Ele olha para aqueles que estão em volta, que Deus está usando. Que às vezes a gente chega perto de pessoas e não tem nada pior. Porque pastor, todo mundo fala assim: não, você pastor deve que é bom. Vai lá chamar obreiro no escritório. Vai chamar casais, famílias no escritório e fala: senta aqui, você estuda aqui agora, eu quero conversar com vocês aqui. Vai ter pessoas que não vão aceitar. Mas vai ter pessoas que vão abaixar a cabeça e vão falar assim: poxa, pastor, não é verdade? Está acontecendo isso mesmo. A longanimidade, ela faz com que nós venhamos olhar à nossa volta e entender que tem pessoas que estão vendo coisas que nós não conseguimos notar. Você, do jeito que você está vivendo, você vai acabar perdendo seus filhos. Você nem vê eles. Aí a pessoa: pastor, você não sabe o tanto de conta que eu tenho. Não entende. Não está conseguindo enxergar. Quando nós somos longânimos, nós conseguimos ter essa percepção. E Deus vai usar muitas pessoas para isso. Às vezes vai usar um filho. Seu filho às vezes pode ser usado por Deus sem você perceber, para te corrigir. Pode usar um pastor sensato, um amigo real. Mas quando a pessoa tem a mente fechada demais, aquela mente sabe tudo, eu que sei da minha vida, ela sempre vai quebrar a cara lá na frente. Não seja insensato, seja longânimo. Se a correção ela vier de Deus, vier com amor, em nome de Jesus, ainda que seja da minha vida para com a sua vida, ou de qualquer pessoa que seja, aceite, porque a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Outra coisa que faz com que nós venhamos gerar longanimidade em nossa vida é seguir bons exemplos. Seguir bons exemplos. Quer ver comigo? Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 12, vai dizer o seguinte. Olha que sensacional que está sendo dito aqui. Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó. Versículo 15 também, diz assim: E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Olha só que coisa maravilhosa, amados. Nós devemos espelhar a nossa vida em pessoas boas, em pessoas que conseguiram ter essa experiência de ser paciente. Alguém conhece aqui alguém que tem paciência notória? Levanta a mão assim. Olha que pouquinho de gente, hein? Misericórdia. Nós vamos mudar essa situação hoje, tá?
Mas se você conhece alguém que é assim, que é a mãe da paciência, o pai da paciência, e se espere nessas pessoas. Ô pastor, tem um avô que você senta com ele, parece que você viaja no tempo. Se espere nele. Aí eu tenho um professor que é maravilhoso, se espere nele. Pastor, mas eu não conheço ninguém à minha volta que consegue ter esse fruto da paciência tão evidente. Então olhe para dentro da palavra de Deus. Abraão, 75 anos, Deus faz uma promessa. Teve que esperar 25 anos para ser pai. Tem que ter paciência ou não? Sim ou não, igreja? Vamos pegar o exemplo de Jó. Jó, ele ficou perguntando para Deus ali, por quê? E Deus caladinho. Mas depois que Deus começou a falar com ele, ele disse, Senhor, eu sei que tudo podes e os seus pensamentos não podem ser impedidos. Tem que ter paciência, sim ou não? Sim. Vamos pegar o exemplo de José. José, ele tem um sonho que Deus deu. Mas para ele viver o sonho de Deus na vida dele e se tornar governador, ele teve que esperar um tempão. Tem que ter paciência, sim ou não? Sim. Vamos pegar o maior exemplo de todos, Jesus. Jesus, ele disse assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é a pessoa que teve mais longanimidade nessa terra. E tem até hoje. Jesus, ó, teve que esperar 30 anos para abrir um ministério. Com 12 ele era doutor, ensinava. Até os doutores. Mas para abrir ministério, só com 30. Não queimou etapa. Soube esperar. Teve que esperar 3 anos e meio para a obra da salvação, para ele ter que morrer na cruz. Mas antes de morrer, ele teve que esperar várias horas para carregar a cruz. Uma noite inteira. Depois ele tem que esperar 6 horas na cruz. Ele morre. Ele tem que esperar 3 dias para ressuscitar. Ele ressuscita, ele espera 40 dias aqui na terra para ir para o céu. E até hoje ele está esperando o Pai dar ordem para vir buscar a gente. Se espere nele. Longanimidade. Ele sabe que a hora certa chega. Que não adianta queimar etapas. Que não é no nosso tempo. Isso é longanimidade. É você esperar o start de Deus. A hora certa de agir. E Jesus, ele é o melhor exemplo de todos. Você quer ter a longanimidade? Quarta coisa, você precisa aprender a gerar esse fruto com a palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15. Pastor, eu não conheço ninguém. Hoje você vai conhecer um monte de gente paciente, viu? Aqui neste lugar só vai sair pessoas aqui, ó, pacientes. Romanos 15, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, olha como que a palavra de Deus, ela gera, ela sela, ela crava esse fruto na vida de uma pessoa. Diz aqui, ó, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação do quê? Das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Pega a tua Bíblia assim, levanta assim. Cada palavra que está aí, ó, escrita, tem um objetivo: gerar consolação e paciência em você. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está escrito aí, ó, cada promessa, cada passagem da Bíblia tem um porquê, tem um propósito, tem um para quê.
é trazer esperança, trazer paciência. É você olhar para os testemunhos daqueles que venceram. Pode baixar a Bíblia para você não ficar com o braço doendo. Tem um objetivo, você olhar para a situação que você está vivendo e enfrentar os problemas da vida sem medo. Meus irmãos, eu creio que esse livro não é um livro de histórias. Isso aqui é um livro de testemunhos. A palavra de Deus, ela fala de homens como Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram dentro de uma fornalha e viveram uma experiência maravilhosa com Deus, porque não tiveram medo. Nós vemos Daniel dentro da cova dos leões, sendo lançado ali dentro para morrer, e ali dentro ele conhece o Deus que dá livramento. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele em meio a tantas tribulações, perseguições, afrontas, pedradas, tudo que ele viveu, ele dizendo assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço essa palavra, eu sei o Deus que escreveu ela, eu sei o Espírito Santo que escreveu essa mensagem. Quando você tem esse entendimento, quando você tem essa convicção, você olha para a vida e fala: o mesmo Deus que deixou a mensagem é o mesmo Deus que vai na minha frente. Ele já garantiu a minha vitória. Não há afronta, não há ferrolho, não há tribulação, não há dificuldade, não há levante contra a sua vida, não há inimigo da sua alma que possa roubar a tua paz no Senhor. Creia! Creia em Deus, confie nas promessas dele, porque se elas estão cravadas dentro da palavra de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Amém? Tenha paciência, longanimidade, não jogue tudo para o alto, não desista, não pare a sua caminhada, não pare a sua vida com Deus por nada e por ninguém. Amém? Porque Deus, ele é contigo, tá bom? E eu quero ler com você aqui Provérbios capítulo 16, para finalizarmos e orarmos, porque eu creio que você pode, meu irmão, mas eu creio que você precisa, mas eu creio que você vai ser longânimo. Quem crê também, diga glória a Deus. Olha o que diz em Provérbios 16, no versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Diz assim, olha: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O herói da guerra, ele domina uma cidade, mas ele não domina a si mesmo. Aquele que consegue dominar o seu espírito, ele vai conseguir viver muito mais coisas do que aquele que domina uma cidade. Só com longanimidade, com paciência, que você vai conseguir viver isso. Em nome de Jesus, nós vivemos dias difíceis, dias terríveis. Nós vivemos dias tensos, que a longanimidade, ela precisa ser uma marca do cristão. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Deus, ele é longânimo. Deus é longânimo. Mas até a longanimidade de Deus, um dia, para com o homem, ela vai cessar. Por isso que você precisa voltar para Jesus. Entregar a vida para Jesus. Estar firme com Deus, não brincar com Deus. Você precisa disso. Porque no dia da volta do Senhor, é o dia do fim da longanimidade para com o homem. É como se a paciência de Deus com a humanidade, com o ser humano,
se esgotasse. Se Deus ele voltar hoje, como que está a sua vida com Ele? Como que está a sua vida com Deus? Talvez você não está tendo nem paciência com Deus. Pensa nisso. Está na hora de você voltar para Jesus. Está na hora de você voltar a ter comunhão com Deus. E eu quero fazer essa oração aqui, mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando aqui para dizer isso. Porque talvez você foi tão usado já por Deus em tanto tempo. E hoje talvez se encontra de uma forma que você fala assim, pastor, eu estou andando por andar, estou vivendo por viver. Meus irmãos, não. Nós não somos saudosistas. Nós não vivemos de passado. Nós podemos ter experiências diárias com Deus. Por isso que eu quero fazer um convite breve aqui, só para você que está aqui, não sair daqui hoje, e se porventura for o dia que Deus ele diz assim, ó, chega, você não disser assim, eu nem tive oportunidade. Tem alguém aqui hoje, neste culto simples, que quer entregar a vida para Jesus? Receber a Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui hoje que está afastado da presença de Deus e hoje quer voltar para Jesus? Você está sem igreja, você está sem ministério, você falou que ia congregar dentro de casa, que dentro de casa era melhor, acabou que essa Bíblia nem está sendo aberta mais. Deus ele te conhece, mas Ele não preparou essa vida para você. Ele tem uma vida muito melhor preparada para você. Mas para isso acontecer, Ele veio até aqui. Mas você precisa vir até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Há alguém aqui hoje que está assim, quer voltar para Jesus, quer entregar a vida para Jesus? Levanta sua mão direita assim bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Deixa eu até olhar bem para não deixar passar ninguém. Há alguém que está assim? Você quer, Marcos? Vem. Você quer, meu amigo? Vem. Mas alguém quer? Vem. Louvado seja Deus. Há mais alguém aqui? O Espírito Santo está te chamando. Vem para Jesus. Vem para a presença de Deus. Ah, mais alguém? Aproveita e vem. Não volta para casa para chorar, não. Vem colocar as dores na presença do Senhor, porque Ele está te chamando é para te sarar. Para tirar essa dor, essa culpa, essa tristeza, esse vazio da tua alma. Em nome de Jesus, se há mais alguém, aproveite hoje e venha. Em nome de Jesus. Há espaço aqui para você. Amém? Todos estão firmes aí no lugar? Todos estão? Em nome de Jesus. Hoje é longanimidade pura na presença de Deus. Mas se hoje você ouvir a voz de Deus, essa palavra ela pode ser até contra a sua vida. Não volta para casa desse jeito, não. Em nome de Jesus, eu vou me ajoelhar aqui. Aproveita e sai do seu lugar e vem. Vem pedir perdão a Deus, vem falar com Deus, Senhor, eu errei demais, Pai. Eu errei demais. Mas hoje, meu Deus, a Tua palavra, ela me corrigiu. A sabedoria do Teu Espírito, Pai, me exortou. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do coração.
Parabéns, viu? O reino de Deus se abre. O reino de Deus se escancara para a vida ser diferente. Uma nova vida Ele tem preparado. Vocês que estão aqui diante do altar, se você estava longe da presença do Senhor, eu quero que você fale com Deus: Senhor, eu quero voltar hoje. Eu venho diante do teu altar voltar para a tua presença. Eu faço isso diante dos homens e diante do Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho. Se você está entregando a vida para Jesus, fale: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Eu quero ser chamado filho de Deus. Escreve meu nome no livro da vida. Porque a oração que Deus Ele ouve é a oração sincera. Eu quero orar por você. Querido Deus e soberano Pai. Oh Deus maravilhoso, que sensação gostosa, Pai. É quando há uma festa dentro de nós, Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que sem Ti nada poderemos fazer. E tem momentos na nossa vida que nós pensávamos que podíamos fazer algo sem o Senhor. Mas hoje aqui diante do Teu altar, Pai, os Teus filhos estão aqui também. E eu te peço, Pai, que comece a trabalhar na vida de cada um, na necessidade de cada um, no problema de cada um nesta hora. Oh Deus, perdoa os pecados, as falhas, os erros. Lava, meu Deus, com o sangue do Cordeiro. Purifica pelo Teu Espírito Santo. Oh Deus maravilhoso, seja o nosso suporte, Pai, para que não haja mais quedas, para que não haja mais afastamento, para que não haja, meu Deus, feridas na nossa alma, mas cura o Teu povo, Senhor. Oh Senhor, recebe aquele que volta, recebe, meu Deus, aquele, meu Pai, que se agrega a Ti nessa noite, ó Pai, e não nos deixe, meu Deus, desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, para todos sempre, Senhor. Em o nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.